Olá, este é o quinto vídeo do nosso curso de variáveis complexas, MA 044. Esta é a segunda parte da discussão, né, sobre funções analíticas e, portanto, vamos começar esse vídeo recordando o que falamos no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior, nós definimos a derivada então, de uma função, uma função complexa, e vimos quais as condições que deveriam ser satisfeitas por uma função para que existisse sua derivada em um ponto. E vimos que a condição necessária para a existência dessa derivada é que as equações de Cauchy-Riemann fossem satisfeitas pela parte real e pela parte imaginária dessa função. E vimos também que se as equações de Cauchy-Riemann fossem satisfeitas e as derivadas parciais da parte real e imaginária em relação a x e y fossem contínuas, então a função complexa correspondente era uma função. Então, quer dizer, existe a derivada dessa função. Então, existe a derivada da função correspondente. E vimos também exemplos, exemplos disso. E ao final do vídeo, nós então definimos o que era uma função analítica. Então, vamos começar recordando essa definição de função analítica. Então, uma função de uma variável complexa z, nós definimos como sendo uma função analítica em um conjunto aberto S, se ela existisse, se ela tiver derivada em todos os pontos, em cada um dos pontos desse conjunto. E definimos, dizemos que ela é analítica em um ponto Z0, se ela for analítica em uma vizinhança de Z0. Então, veja, nós definimos primeiro ela em um conjunto aberto e depois definimos ela, a função sendo analítica em um ponto. E para ser analítica em um ponto, tem que ser analítica em uma vizinhança desse ponto. Como uma vizinhança é um conjunto aberto, quer dizer, então, a definição, vale a definição, então, anterior. Então, logicamente, está tudo certo aqui. Tá? Comentamos também sobre denominações alternativas, regular e holomorfa também. Pois bem, um outro conceito também útil é o de uma função inteira. Uma função ela é inteira quando ela é analítica em todos os pontos do plano complexo. Então, em todos os pontos do plano complexo. Pois bem, vamos ver alguns exemplos. Quer dizer, alguns nós já vimos, mas aqui, já bem, casos mais gerais, que nós temos, então, f e g como sendo funções analíticas, em um conjunto aberto, em um domínio D. Então, a soma dessas funções, o produto delas e o quociente também são funções analíticas em D. No caso do quociente, claro, desde que o denominador, todos os pontos em questão, não tenha nenhum ponto para o qual o denominador se anule. Então, dessa forma, vejam, então, obviamente, um polinômio é uma função analítica, em todos os pontos. Na verdade, então, ela é uma função inteira, e uma função racional, a quociente de dois polinômios, também é uma função analítica nos pontos para os quais o polinômio do denominador não se anula. E em relação à composição de funções, se você tem f, uma função analítica em D, e g de z é analítica em D', e a imagem do domínio D, mediante a função f, estiver contida em D', então a composição, o g bola f, g de f de z, ela também é analítica em D. Bom, vamos começar a ver aqui, então, esse vídeo, coisas novas, com esse teorema aí. Então, o que está dizendo esse teorema? Então, se você tem f' de z, a derivada da função z, em cada ponto de um domínio, se ela for nula, então se f' de z for igual a zero em cada ponto no domínio, então essa função f ela é constante em D. É esperado, quer dizer, a gente espera isso da nossa experiência com variáveis reais, mas não é de todo trivial, a gente tem que mostrar que isso acontece aqui também. Então, vamos mostrar isso. Então, bom, primeiro, como que a gente prova isso? Bom, aqui temos f' de z. Nós vimos no vídeo anterior que se ela é analítica, então ela pode ser escrita como a derivada dela em relação a z, a derivada de u em relação a x, mais i, a derivada de v em relação a x. Vale essa expressão. E também f, então, satisfaz
a equação, né, de Cauchy-Riemann. Então, a derivada de u em relação a x é igual à derivada de v em relação a y, e u em relação a y é igual a menos v em relação a x. Pois bem, então, o que acontece, tá, se f' de z é igual a zero? Se f' de z é igual a zero, aqui olhando a expressão para a derivada do f, né, então conclui-se diretamente que a derivada do u em relação a x tem que ser zero, e a derivada do v em relação a x também deve ser zero, né? E pelas condições aqui, as equações de Cauchy-Riemann, se u de x é igual a zero, então a derivada de v em relação a y é zero. E se de v em relação a x é zero, então u em relação a y é zero. Pois bem, tá? Então agora vamos olhar a seguinte situação. O que eu quero fazer? Tá? Eu quero mostrar que para todo ponto, né, tá, disso aí, quer dizer, eu tenho, ela vale f' de z, ela é igual a zero em todo ponto, então eu quero mostrar que ela é constante. Pois bem, então o que eu vou fazer? Tenho aqui ó, um ponto z0 e um ponto z2. Tá? São pontos arbitrários. E eu vou escolher, tá, um caminho entre esses pontos aí. Tá? Eu vou escolher caminhos aqui poligonais. Tá? Então eu vou percorrer, preencher esse caminho aí entre z0 e um z2. Na verdade pode ser... Aqui eu estou pegando uma situação mais simplificada, né? Só apenas 2 pontos. Mas, a princípio, n pontos. Não vem ao caso aqui. Tá, disso. O que importa é que, para facilitar, tá, as coisas, eu vou tomar retas, né? Tá, apenas para facilitar. Então, aqui entre Z0 e Z1, eu tenho aqui uma reta, e aqui eu tenho a parametrização dessa reta entre Z0 e Z1. Tá? Todos os pontos Z ao longo dessa reta são dados por essa expressão aqui, tá? Onde S é o meu parâmetro que vai entre 0 e 1. Né? Então, veja, quando S é 0, Z é Z0, quando S é 1, Z é Z1. Então, todos os pontos que estão aqui são parametrizados, né, desta forma. Tá? E se eu tenho aqui o vetor T, um vetor tangente, tá, a essa reta, né, então se eu tenho isso, então a derivada do U em relação a esse S é a própria derivada direcional. Uma função U aqui é uma função, por acaso vai ser esta função aqui, U, mas obviamente isso vale para qualquer função, não é apenas U, qualquer função arbitrária aqui, né? Tá? Então, a derivada do U em relação a esse parâmetro S aqui é a derivada direcional do U na direção do vetor tangente. Né? E a definição dessa derivada direcional aqui, a gente lembra do cálculo 2, é o produto escalar do vetor tangente com o gradiente de U. Então, essa aqui é a definição que a gente vê no cálculo 2. Tá? E quem é o vetor tangente aqui? O vetor tangente nada mais é, tá, aqui, olhando essa expressão aqui, você vê claramente que ele é, na direção a componente x, é x1 menos x0, e a componente y é y1 menos y0. Tá? Então, aqui, a derivada então, do U em relação a S. Calcula esse produto escalar aqui. Então, gradiente, então na direção x é U de x. Escalar com t, então U de x, x1 menos x0. E depois aqui, na direção y, ele é a derivada do U em relação a y. Quando você toma um produto escalar com t, né, então agora eu combino aqui a coordenada y aqui. Então, veja aqui, ó, componente x de um com o outro, mais o componente y de um com a y do outro vetor. Desses dois vetores aqui. Pois bem, agora, o que acontece quando U, então, U é esta função, é a parte real da função f. Ora, nesse caso, então, U, a derivada do U em relação a x é zero, assim como a derivada do U em relação a y é zero. Portanto, a derivada do U em relação a S é zero, quer dizer, ao longo de todo esse caminho aqui. A derivada do U em relação a S é zero, portanto, U é uma constante. Né? E que eu vou escrever, então, ela como sendo um A. A mesma coisa vale para a parte imaginária, para a função V. Tá? Então, completamente análogo, está só colocando V aqui, né? Então, dv ds segue que também é zero, portanto, V é uma constante, que é B. Uma constante que eu vou escrever como B. Portanto, f de z é A mais IB, onde A e B são constantes, então é uma nova constante aqui, uma constante complexa C. Obviamente, aqui, esses pontos, esses caminhos são todos arbitrários, né? Entre quaisquer dois pontos, né? Eu tomei Z0 e Z2 arbitrários ao longo desse caminho, e ao longo de todo, né? É o que fala o teorema aqui, em cada um desses pontos. Então, é isso que a gente queria mostrar. Tá? A função f de z é constante. Vamos agora resolver um pequeno problema.
Mostre que, se você tem uma função f, que é analítica, e a complexo conjugada dela também é analítica, em um domínio D, então f e sua complexo conjugada são analíticas em um domínio D, então essa função f é constante em D. Pois bem, então, se a gente tem a função f analítica, então sua derivada existe, no ponto na vizinhança, e as condições, as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Então, aqui, estas são as equações de Cauchy-Riemann para a função f, onde u e v são, respectivamente, a parte real e a parte imaginária de f. Agora, o complexo conjugado de f também pela hipótese nossa, também é analítica. Ora, na função a complexo conjugada de f, a diferença em relação a f está na função v. A parte real do f barra é o mesmo u do f. Mas a parte imaginária da função f barra é menos v, onde v é a imaginária de f. Então, se f bar é analítica, então u de x é igual a menos v de y, porque a parte imaginária é menos v, e u de y é igual a v de x. Quer dizer, é menos o menos v. Então, fica aqui o sinal mais. Tá? Então, estas equações aqui são satisfeitas. Ora, se estas equações são satisfeitas, vejam, qual a conclusão inevitável? U de x é igual a v de y, u de x é igual a menos v de y, então, tanto u em relação a x como v em relação a y tem que ser zero. E a mesma coisa aqui. Então, conclusão, todas essas derivadas parciais aqui têm que ser nulas. Portanto, f' tem que ser, f' de z é zero. Mas, pelo teorema que acabamos de ver, essa função, então, a função f de z, nesse domínio, que a gente está falando que isso aqui são analíticas em um certo domínio, a gente viu, então, estamos vendo que f' de z é igual a zero nesse domínio, pelo teorema anterior, f de z, então, é constante em D. Vamos resolver mais um problema. Mostre que, se f de z é analítica em D e o módulo de f é constante em D, então essa função f é constante em D. Esse é um resultado muito útil, que nós vamos recorrer a ele algumas vezes ao longo desse curso. Tá? Então, veja, temos f de z analítica, o módulo do f constante, então, conclusão, f é constante. Pois bem, f de z, o módulo de f de z igual a c. Ora, primeira observação, essa constante é real, porque o módulo do f é um número real. Então, c é uma constante real. Então, vamos supor dois casos. Ou c é zero, ou c é diferente de zero. Se c for zero, bom, o que acontece então? F de z é o módulo de f, vezes aqui o exponencial do seu argumento, né? Então, da representação polar dela, se o módulo é zero, se c é zero, então o f é igual a zero. Então, f igual a zero, f é constante. Então, pronto, está provado. Agora, a outra possibilidade é c, se o c for diferente de zero. Pois bem, se c é diferente de zero, ele é um módulo do f, o módulo do f quem que é? É f vezes o seu complexo conjugado. O módulo ao quadrado, desculpa. Então, f vezes o seu complexo conjugado é c ao quadrado. E c ao quadrado, como estou supondo, é diferente de zero. A função f, ela é diferente de zero. Por que ela é diferente de zero? Ora, porque o módulo dela é o c. Então, se o c é diferente de zero, f não é zero. Se c pudesse ser zero em algum desses pontos, então f, ela seria nula. Por essa expressão daqui, f seria zero. Então, como c não é zero, então f de z é diferente de zero. Então, se f de z é diferente de zero, eu posso dividir isso aqui. Posso escrever f, complexo conjugado de f como c quadrado dividido pelo f. E como f é diferente de zero, ora, então essa expressão aqui, a função é analítica. Por quê? Então, porque f é analítica
E ela é diferente de zero, ou seja, eu não estou dividindo por zero aqui. Tá? Então, o complexo conjugado de f é analítico. Ora, se f e o seu complexo conjugado são analíticas, tá? Qual é a conclusão? Tá? A conclusão que a gente acabou de ver é que f de z, tá, é constante. E o resultado, então, provado. Tão importante quanto sabermos os pontos onde uma função é analítica é sabermos os pontos onde ela não é analítica. Né? E isso nos leva a uma definição, né? Que é esta aí. Tá? Se você tem uma função, se uma função não for analítica em um ponto z0, mas for analítica em cada ponto de alguma vizinhança, né, desse ponto z0, então nós dizemos que z0 é uma singularidade, ou ponto singular da função f de z. Então, exemplo, né? Então aqui, uma função f de z, que é aqui uma função racional. Z é o cubo mais 3, dividido por z mais 1, multiplica z2 mais 5. Tá? Quais os pontos onde esta função, tá, ela deixa de ser analítica? É aquele, tá, nos quais aqui você não tem, né, tá, aqui você tem o denominador, né, tá, o denominador se anula. Tá? E aqui ele se anula quando z mais 1 for igual a 0, ou seja, z igual a menos 1, ou quando z quadrado mais 5 for igual a 0, ou seja, quando z for igual a mais ou a menos raiz de 5i. Então, esses aqui são pontos singulares, né? O z igual a menos 1, o z igual a raiz de 5i e o z igual a menos raiz de 5i são os pontos singulares dessa função. Por outro lado, essa função aqui, ó, essa f de z, dada por essa expressão aqui, seno de x cosseno hiperbólico de y, mais i cosseno de x seno hiperbólico de y, essa não tem ponto singular nenhum. Tá? Na verdade, ela é uma função inteira, ou seja, ela é analítica em todo o plano. E, de fato, basta você olhar aqui, ó, a expressão para, veja as equações de Cauchy-Riemann, elas são satisfeitas para todo x e todo y, né, do plano. Então, quer dizer, na verdade, o que acontece é isso mais ainda, né? Não só ela é f, ela é isso acontece não só para isso, mas, na verdade, para todas as derivadas. E esse é um passo interessante aqui, porque também f' de z é inteira, e para essa função aqui é fácil de você ver que f duas linhas dela é menos f de z. Ora, daí então, consequentemente, o f três linhas vai ser menos o f', que também é inteiro. O f duas linhas também é inteiro porque o f é, e assim por diante. Então, quer dizer, esse é um caso que você tem, então, você tem todas as derivadas existem e todas, né, a função é inteira, né? Na verdade, essa característica de uma função analítica e a existência das derivadas dela é uma propriedade muito importante dessas funções. E a gente vai ver que isso não é um caso isolado, não. Tá? Isso nós vamos ver mais para frente. Tá? Mais para frente nós vamos ver isso. Uma classe de funções que está associada com as funções analíticas são as chamadas funções harmônicas. Então, vamos definir funções harmônicas. Então, dizemos que uma função h, xy, ela é uma função harmônica em um domínio D do plano xy, se as derivadas parciais de segunda ordem de h existirem, né, e forem contínuas em D e satisfizerem a chamada equação de Laplace, que é esta aqui, com essa conhecida equação. Tá? Então, a derivada segunda de h em relação a x mais a derivada segunda de h em relação a y, a soma delas é zero. Então, quando isso acontece, essa função h é chamada de função harmônica. Bom, exemplo, tá? A função h dada por exponencial de menos y vezes seno de x. Tá? Pois bem, é fácil você ver que essa equação é satisfeita. Porque, ó, tá um h, a derivada de h em relação a x. Quando derivo aqui em relação a x, o x só está presente aqui no termo em seno. Então, derivo uma vez, o seno vira um cosseno. Derivo de novo, o cosseno vira menos seno. Então, dá esse mesmo termo aqui, só que com um sinal negativo. Agora, quando eu derivo ela em relação a h,
derivo h, divido ela em relação a y, quando eu derivo em relação a y, ele só está presente aqui, então derivei uma vez, aparece menos exponencial do menos y. Derivo de novo, eu vou ter menos com um outro menos, que vira mais, exponencial de menos y. Então o resultado é essa própria função novamente. Então a derivada de h em relação a x dá menos h. A derivada do h em relação a y dá o próprio h. Quando eu somo as duas, dá zero. Então essa função h é uma função harmônica. Pois bem, e qual é a relação, qual a importância que essas funções harmônicas têm com as funções analíticas? Pois bem, quem diz isso é esse teorema aí. Tá? Então, se f de z é analítica em um domínio D, então as componentes dessa função f, a parte real, u, e a parte imaginária dela, AV, são funções harmônicas em D. Bom, demonstração disso é simples. Tá? Então veja, se f de z é analítica, u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Aqui está de novo, essa hora já estão até um pouco cansados de vê-las. Tá? Então, aí estão as equações de Cauchy-Riemann. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar, derivo isso aqui, essas expressões em relação a x. Então, tomo essa derivada disso em relação a x. Então, derivada segunda aqui, e aqui quando eu derivo, derivada de y e depois de x. E aqui eu derivo em relação a y. Então, derivada em relação a y, aqui derivada segunda, e aqui menos a derivada, então, de v em relação a x e depois em relação a y. E agora eu uso a igualdade das derivadas mistas. Então, v de yx igual a v de xy. Então, desse fato, segue isso, né? Usando essas duas expressões e essa igualdade, portanto, a derivada segunda do u em relação a x, mais a derivada segunda do u em relação a y é zero, que é a equação de Laplace. Então, acabamos de ver então, que u satisfaz a equação de Laplace. Para mostrar em relação a v, é só fazer a mesma coisa, só que agora eu vou derivar essa equação em relação a y e eu vou derivar essa aqui em relação a x. E aí eu vou usar a igualdade das derivadas mistas, né, para a expressão do u. Então, segue de forma análoga, tá, que a componente, a parte imaginária de f, também satisfaz a equação de Laplace. Por outro lado, o fato de você ter as funções u e v harmônicas, isso não implica que a função f, né, a função f dada por u mais iv, isso não implica que essa função f seja analítica. E, de fato, basta um exemplo para você ver isso. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Então, tome a função f de z igual a x. Tá? Então, u é o próprio x e v é igual a zero. Bom, u e v claramente satisfazem a equação de Laplace. A derivada segunda do u em relação a x dá zero. Em relação a y também, mesma coisa com v. Então, u e v satisfazem a equação de Laplace. Portanto, são funções harmônicas. Mas u e v não satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Tome aqui, a derivada do u em relação a x é 1. De v em relação a y é zero. 1 diferente de zero. As equações de Cauchy-Riemann não são satisfeitas e, portanto, f não é analítica. Por outro lado, bom, veja, o problema é você encontrar essa combinação, porque a questão tem uma arbitrariedade aí, u e v harmônicas. Isso é muito arbitrário. Você pode ter sim uma relação envolvendo, né, u e v podem ser feitas de tal forma que, ao colocá-las na função f, aí sim ela será f harmônica. Desculpe, analítica. Né? Pois bem, vamos definir o que é uma função conjugada harmônica. Tá? Bom, vamos tomar o seguinte, vamos supor que está dado aqui a função u harmônica. Tá? Eu estou dando u. Tá? Eu não sei quem é v. Eu sei que eu tenho uma função u que é harmônica. Agora eu quero encontrar uma função v, tá? De modo que u e v satisfazem a equação de Cauchy-Riemann. Ora, se u e v satisfazem Cauchy-Riemann, então v vai ser harmônica. Tá? Então, se eu consigo, dado uma função u
encontrar V de forma que o par U e V satisfaz Cauchy-Riemann, então U e V são harmônicas. Tá? Mas eu já estou colocando, exigindo, note, que a equação de Cauchy-Riemann seja satisfeita. Bom, nesse caso, se for possível encontrar esta função V, então a gente diz que ela é harmônica conjugada de U. Tá? Então, veja, U e V não pode ser qualquer, uma tem que ser harmônica conjugada da outra. Tá? E nesse caso, se isso acontecer, F, que é U mais IV, aí sim essa função F é analítica. Pois bem, mas a questão é possível encontrar essa função V? Vamos ver. Tá? Vamos construir, vamos tentar ver isso construindo, tentando construir essa função V. Tá? Então, eu tenho aqui U, e eu quero que então encontrar V que satisfaz Cauchy-Riemann. Então, uma das equações é esta. Então, derivada do U em relação a x é igual a V em relação a y. E o que eu vou fazer para tentar encontrar V? Eu vou pegar e vou integrar isso em relação a y. Tá? Então, integrando em relação a y, aqui vai sobrar só o V, né? V aqui integrado em relação a y dá V, e aqui fica a integral da função U de xy em relação a y. Mais uma função arbitrária de x, e eu até saio falando uma constante, mas em relação à integração em y, assim como em relação à derivação na variável y, uma função de x comporta-se para todos os efeitos como se fosse constante. Quando eu estou derivando em relação a y ou integrando em relação a y, o resto eu mantenho constante. Tá? Então, ao integrar aqui, tá, isso aqui, c de x, comporta-se como se fosse uma constante arbitrária, porque a integração está sendo feita em y. Então, portanto, uma função de x. Isso vocês viram, tá, essa mesma coisa vocês viram no cálculo 3. Tá? Provavelmente, quando você estava lidando com uma equação diferencial exata e queria encontrar a solução dessa equação. Você fez isso. E você teve uma função arbitrária da outra variável. Se você integrou em x ou em y, na outra variável você deixou uma função arbitrária. É exatamente a mesma coisa aqui. Tá? Bom, então, desta equação de Cauchy-Riemann, eu concluo isso. Eu tenho ainda a outra equação. A outra equação de Cauchy-Riemann é esta aqui. O que eu vou fazer agora? Aonde está, tá, isso aqui, essa função U aqui, tá, eu vou pegar e vou jogar aqui de volta, eu quero dizer, essa expressão aqui para o meu V. Tá? Então vejam, colocando dessa forma aqui, tá, o que vai acontecer aqui? Tá? Vejam, essa expressão, ela é uma equação diferencial para a função C, ordinária, uma equação diferencial ordinária. Tá? Então, ó, o que eu fiz? Peguei V e joguei aqui. Tá? Então, eu tenho essa expressão. Ora, nesta expressão aqui, embora eu esteja escrevendo U aqui em relação a Y e aqui esteja aparecendo um Y, essa expressão toda aqui, ela não depende de Y. E como que eu sei que não depende de Y? Por que não depende de Y? Né? Vejam, U é uma função harmônica. Então, U de xx mais U de y é igual a zero. Então, eu posso pegar onde está essa derivada segunda aqui do U em relação a x, eu posso trocar por menos a derivada segunda de U em relação a y. Então, isso é menos U de y. Quando eu integro, então a derivada segunda vira a derivada primeira de U em relação a y, com o sinal menos na frente, mais uma outra função de x, a derivada de U em relação a y, com essa derivada de U em relação a y, elas se cancelam e fica só uma função de x. Então, essa função de x com esse selinho aqui, isso é uma equação diferencial ordinária para a função c, que é que falta, né, para encontrar, para achar quem é minha função v. Aí, uma vez que eu resolvo essa equação diferencial, eu coloco c aqui e aí eu tenho expressão para a minha função v que eu estou procurando. Tá? Então, veja, então, como está aqui, como isso não envolve y, é uma EDO para C, e essa, então, eu integro e resolvo o meu problema. Vamos fazer, então, um exemplo. A função U, dada por xy ao cubo menos x ao cubo y, é uma função harmônica.
Fato, é fácil ver aí, só calcular essa derivada segunda do u em relação a x e em relação a y, cálculo é imediato, diretamente você vê que ela é harmônica. Tá? Então, vamos tentar encontrar a função v conjugada harmônica dela. Então, para isso, eu vou então tentar achar uma função v tal que o par u-v satisfaz a equação as equações, né, de Cauchy-Riemann. Então, vamos começar com uma delas. Então, a derivada de v em relação a y igual a derivada do u em relação a x. Então, disso aqui eu vou integrar, então, essa expressão em relação a y. Quem é u em relação a x? Bom, dado o u aqui, você vê que a derivada do u em relação a x é y ao cubo menos 3x quadrado y. Então, o derivado está aqui. Tá? E agora, então, vou integrar. Tá? Então, a integral é imediata, aqui dá y à quarta sobre 4, e aqui dá 3x 2y ao quadrado sobre 2, que é o que está aqui, né? Mais uma função de x. Bom, agora eu vou tentar encontrar essa função de x. E para isso eu vou usar a outra equação de Cauchy-Riemann. Tá? Então, da outra equação de Cauchy-Riemann, o que acontece? Veja, esse é o v que eu encontrei. Tá? A outra equação diz que esse v é igual a menos u em relação a y. Então, tem o v, tem o u, é só colocar cada um aqui. Então, do v, derivo isso em relação a x. Esse termo não aparece. Aqui vai ficar esses 2, corta esse 2, vai ficar menos 3xy2, que é o que está aqui, mais a derivada do c, c'. E do outro lado, menos a derivada do u em relação a y. Então aqui eu tenho u, vou derivar em relação a y, vai aparecer 3xy², e aqui menos x ao cubo. Bom, esse termo cancela esse aqui, e vai aparecer então que c' é igual, menos com menos mais, dá x ao cubo. Então, c é x² sobre 4, mais uma constante. Tá? Mais uma constante aí. Então, v é dado por essa expressão aqui. Essa constante real. Viu? Aqui eu integrei coisas reais. Tá? Então, agora pego, somo tudo aqui, quer dizer, coloco, né, as duas, u e v, na minha função. Então, f, né, dado por essa expressão aqui, essa constante aqui, deixado de lado, não é irrelevante. Então, a função f aqui, tá, é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, esse f aí, essa função é analítica. Tá? Essa sim. Então, como a gente viu, dá para construir, quer dizer, você tem que ter essa relação entre u e v. Não basta só as duas serem harmônicas. Tem que ser, tá? Elas têm que ser harmônicas, mas tem que ter um certo encaixe entre elas. Né? Esse encaixe aí é a condição, as equações de Cauchy-Riemann. Um importante conceito relacionado com funções analíticas é o conceito de continuação analítica. Bom, para vermos o que é isso, nós vamos começar primeiro com um lema. Tá? Vamos provando um lema que será muito útil. Bom, o que diz esse lema? Suponha que você tenha uma função f de z que seja analítica em um domínio D. E que f de z seja igual a zero, tá? Em cada ponto z de algum subdomínio ou segmento de reta que esteja contido em D. Vejam, você tem todo o seu D, tá? Ela é analítica em todo D, mas em alguma região aí, tá? Um domínio, uma reta, um segmento de reta, você sabe que essa função ela é zero. F de z é zero. Então, essa função f de z, ela é identicamente nula em D. Tá? Isso que está dizendo aqui, fz é identicamente nula em D, desculpe. Quer dizer, isso não significa que tem algum ponto que ela dá zero. Não, ela é a função zero, zero. Tá? Bom, como que a gente mostra isso? Tá? Vejam, vamos fazer primeiro o seguinte, vamos considerar aqui essa minha região aqui, meu domínio D, e aqui eu tenho dois pontos. Vamos considerar dois pontos arbitrários daí. Só que tal que esse primeiro ponto, tá, ele está nesse subdomínio ou segmento, né, de reta em D, onde a função, né, onde ele vai ser zero. Tá? E vamos fazer o seguinte, primeiro para esse ponto, vamos construir aqui uma vizinhança dele. Tá? Então essa vizinhança tal que, né, então a vizinhança é Z menos esse ponto que eu vou chamar, daqui a pouco vocês vão ver um Z0. Né? Então módulo de Z menos Z0 menor que um certo epsilon, e esse epsilon tal que essa circunferência não saia, né, não passe aí do meu domínio. Pois bem, e com isso vamos escolher também outros pontos, né? Eu vou escolher aqui
desse primeiro ponto até esse, vamos escolher vários pontos aqui no meio do caminho, tá? E de tal forma que o próximo ponto, então eu escolhi o próximo ponto ele esteja ainda dentro da vizinhança desse primeiro ponto. Tá? Então esse outro ponto está aqui, pertence à vizinhança desse ponto. E aqui então a vizinhança dele, tá? Novamente tomando cuidado de o meu epsilonzinho aí, né, meu raio da minha circunferência não ser tão grande de modo a sair fora dos domínios que eu estou considerando. E vou repetindo esse procedimento. Tá? A mesma coisa com o próximo ponto. O próximo eu vou escolher aqui também dentro aqui da vizinhança do ponto anterior. Sempre assim, eu escolho um ponto de modo que ele pertença à vizinhança do ponto anterior. Tá? Então, vou fazendo essa brincadeira, vou repetindo esse procedimento, de forma até, então, a encontrar, pegar, englobar esse último ponto aqui. Tá? Então, veja que eu tenho 7 pontos, eu vou chamá-los de Z0 até Z6, né? Mas, enfim, no caso geral, vou ter Zn pontos, né? E vou ligar esses pontos por retas. Tá? Então, retas de modo que eu tenho aqui, né? Tá? Ou eu tenho essas várias retas ligando cada um desses pontos, do Z0 até eventualmente o meu Zn. Então é isso que eu vou ter aqui. Eu tomei um exemplo com 7 pontos, mas num caso geral, tá? De um Z0 até um Zn, eu tomo quantos pontos eu quiser no meio ligando eles, né? E então Z0 até Zn, e tais que, né? Quer dizer, eu tomo em cada um uma vizinhança N0, N1, N2 até Nn, vizinhança de cada um desses pontos aí, e de tal forma que o próximo, um que eu escolho, tem que estar sempre na vizinhança do anterior, que é o que eu escrevi aqui. Zk pertence ao N do K-1. Tá? Bom, como que eu vou agora pegar e mostrar isso que eu quero aí? Eu vou precisar recorrer a um teorema. Um teorema que diz o seguinte: se f de z é uma função, tá, que é analítica em uma vizinhança N0 de um ponto Z0, e f de z é igual a 0 em cada ponto, tá, que o domínio D é o segmento de reta que contém Z0. Então, esse é o meu f de z. Tá? Então, f de z é identicamente nula nessa vizinhança. Tá? Esse é um teorema, tá, que nós vamos mostrar daqui a algumas aulas. Tá? Ainda não temos condições de mostrar isso. Se meus cálculos estão corretos aqui do meu roteiro aqui, a gente deve mostrar isso no 14º vídeo. Tá? Então, provavelmente no 14º vídeo deve ser. E a gente deve mostrar esse teorema aqui. Tá? Mas então, veja, eu vou usar isso para provar aquele lema ali. Então, o que ele diz? Então, repetindo aqui, ó, você tem uma função f que é analítica em uma vizinhança N0 de um ponto Z0. E f de z, tá, é igual a 0 em cada ponto z de um domínio ou segmento de reta que contém esse Z0. Então, f de z é 0 na vizinhança, é identicamente nula na vizinhança desse ponto. Tá? Veja, aqui eu estou escrevendo, acho que é mais fácil a gente olhar, recorrer àquela figura lá, né? Mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, né? Quer dizer, consequência do teorema. F de z, pois igual a 0 para z pertencente a n, um n é 0' pertencente a n0, então isso vai implicar que f de z é 0 para z pertencente a n0. Tá? Bom, acho que é mais fácil a gente voltar aqui, é mais ilustrativo a gente olhar isso aqui. Bom, aqui eu tenho z0, e eu sei que, então, que f de z é 0, por exemplo, se eu tenho aqui uma reta passando aqui por z0. Tá? Ora, então, por aquele teorema, eu sei que a função f, ela é 0 em toda essa vizinhança azul aqui. Tá? Inclusive no ponto Z1. Ora, agora eu olho para o Z1. Se ele é para Z1, também é para esse segmento de reta aqui. Ó. Pelo menos uma parte desse segmento. Agora, olho para a vizinhança, tá? Aqui é magenta. Tá? Ora, eu sei então que f de z, ele é 0 em torno de Z1, né? Quer dizer, no ponto Z1 e em algum segmento de reta aqui contendo esse Z1. Não precisa ser todo esse, vamos só olhar aqui uma pequena parte dele. Mas pelo teorema, isso significa que ela é também 0 para toda essa vizinhança. E a mesma coisa vale então para Z2, porque Z2 pertence à vizinhança. Essa vizinhança aqui é magenta. Tá? Ora, então vale também pelo mesmo raciocínio para todo ponto que está dentro dessa vizinhança verde aqui.
dessa vizinhança verde no qual pertence Z3. Ora, então, seguindo o mesmo raciocínio, faz parte desse segmento de reta, então vale para toda a vizinhança violeta, e depois segue para essa outra ciano, para essa outra cor aí, e até essa azul. Enfim, isso eu mostro que consegui, então, para todos esses pontos aqui, como Z0 e Z6 aí, são pontos arbitrários, isso significa, então, que vale para todo ponto dentro desse domínio aí. Tá? É isso que está escrito aqui, né? Quer dizer, finalmente CN, né, é arbitrário, tem identicamente nulo em D, mas é esse o raciocínio e consequência desse teorema que nós vamos mostrar, como eu falei, se todo esse meu cálculo está correto, no 14º vídeo. Teorema. Uma função analítica em um domínio D, ela é determinada de maneira única em D pelos seus valores em algum subdomínio ou segmento de reta contido em D. Como que a gente vê isso? Como que a gente mostra isso? Pois bem, vamos supor que você tem então uma função f e uma função g que são analíticas em D. E dentro de D, vamos supor que você tem um subdomínio ou tal segmento de reta onde f é igual a g. Tá? F é igual a g nesse subdomínio. Tá? Então, ele é igual, f é igual a g para todo ponto, tá, desse subdomínio. Pois bem, então vamos agora definir uma função h, que é a diferença das duas, de f e de g. Então, h é f menos g. Então, como a diferença de funções analíticas é uma função analítica, essa função h é analítica em D. Eu não sei ainda quem é h em D, mas agora eu sei que h ela vale 0 para os pontos de D0, desse subdomínio onde f é igual a g. Então, f, né, é igual a g, portanto, h é 0 para esses pontos. Ora, mas o que diz o lema que acabamos de mostrar? O lema diz que, se você tem uma função que é igual a 0 em um domínio ou segmento de reta dentro de um outro domínio maior onde ela é analítica, a gente sabe, então, a gente mostrou que essa função ela é identicamente nula nesse domínio onde ela é analítica. Então, nós vimos que h de z é identicamente nula. E é isso, então, que está mostrando, é isso que diz, essencialmente, esse teorema. E esse resultado simples tem uma consequência notável. Vamos ver. Vamos considerar a seguinte situação. A gente tem aqui um domínio D1, temos um domínio D2, onde em D1 você tem uma função F1 que é analítica em D1 e em D2 você tem uma função F2 que é analítica aqui. Uma situação típica disso que nós vamos encontrar e que, aliás, será o exemplo que nós vamos mostrar na sequência. Um caso típico é onde você tem uma função F1 dada por uma série de potência e essa série de potência converge apenas numa certa região. E F2 é dado por uma outra série de potência e converge em uma outra região diferente. Né? E de modo tal que essas regiões aí têm uma parte em comum, né? Intersecção aqui em comum D1 e D2. Tá? Bom, então F1 pertence a essa região e F2 aqui. Bom, o que você gostaria se temos só função F1? Tá? Você fala, bom, eu tenho meu F1 aqui, mas eu gostaria de ter uma função, vamos pensar em um Fzão 1, tá? Tal que Fzão 1 em D1, né, seja essa minha função F1, e que eu possa, de alguma forma, estender ela para D2, né, para a região aqui, não da intersecção, né, para essa diferença das duas aqui. Então, eu tenho um Fzão, que é Fzinho aqui, e seria uma outra parte, uma outra função aqui. Enfim, use a notação que você quiser. E da mesma forma, você pensar, bom, eu tenho aqui meu F2, né? Então eu vou construir um Fzão 2, tal que aqui em D2 ele é igual ao meu Fzinho, e em D1 aqui ele é uma outra função, que também é uma outra notação que você quiser. Tá? Então você vai ter o Fzão 1 e o Fzão 2. Tá? Pois bem, o que vai acontecer agora? Vamos supor o seguinte, vamos supor que F1 de Z é igual a F2 de Z.
né, nessa intersecção aqui. O que acontece então pelo teorema que a gente acabou de mostrar? Se eu tenho o fzão 1 construído dessa forma, né, é o fzinho aqui mais uma outra função aqui, e mesma coisa com o fzão 2 aqui, ora, o resultado que a gente acabou de mostrar é que se a gente construir uma função que é desse jeito, e tal que ela seja, esqueci de falar, né, o fzão 1 e o fzão 2 analíticos nessa união de D1 e D2, claro, né? Então, o que a gente acabou de mostrar é que esse tal fzão 1 tem que ser igual ao fzão 2. Ora, isso significa então que essa parte aqui que eu iria definir, tá? Essa outra extensão da minha função fzinho aqui, então botei o fzão 1, que é fzinho aqui, e uma outra coisa aqui. Como as duas têm que ser iguais, ora, essa extensão do meu fzinho 1 para essa região tem que ser o f2. Porque fzão 1 e fzão 2 têm que ser iguais. E a mesma coisa aqui. Se fzinho 2, essa parte do fzão, no domínio D2, quando eu vou para o D1, a extensão, como as duas vão ter que ser iguais, né? Se elas forem analíticas, é isso que eu estou falando, quer dizer, a questão, as duas serem analíticas, tem que ser igual ao fzinho 1. Ora, então isso nos leva ao conceito de continuação analítica. Então, nesse caso, a gente diz que esse fzinho 2 aqui é a continuação analítica do fzinho 1, né, para o domínio D2. Então, fzinho 1 vale aqui. E o fzinho 2 é a continuação analítica delas. Desde, é claro, que satisfaça isso, que fzinho 1 igual a fzinho 2 em uma intersecção das duas. Se elas são iguais aqui, então essa aqui tem que ser a continuação dela nessa outra região, de forma que ela seja analítica. Como a gente acabou de ver, se é analítica, as duas têm que ser iguais. As extensões que eu pensar têm que ser iguais nesse ponto, nessa união aí dos dois. Então, dessa forma, a gente pode pensar também, definir então, essa função agora que eu estou chamando de fzão, esta sim, né, a função que eu fiz a extensão, a continuação analítica dela, né, para toda a região. Ela é uma outra, eu incluí isso como parte de uma mesma função, dada por fzinho 1 quando z pertence a D1 e fzinho 2 quando z pertence a D2. Essa fzão aí, ela é analítica. A gente diz que essas funções aqui são as funções elementos, né? fzinho 1 e fzinho 2, as funções elementos do f. Né? Então, como se ela tivesse duas partes, dadas por expressões diferentes, mas no fundo fazendo parte da mesma função. Pois bem, vamos dar aqui um exemplo. Acho que esse exemplo vai deixar a situação bem clara. Então, ó, vejam, aqui eu tenho fzinho 1 e fzinho 2 dadas por fzinho 1 por essa série de potências aqui. E fzinho 2 por essa série de potências aqui. Tá? Então, vejam, esta aqui converge, é fácil você lembrar dos testes de convergência do cálculo 3, que nós vamos recordar um pouquinho mais para frente, mas essa aí é o simples teste da razão. Você vê que isso aqui converge, na verdade nem precisa isso, essa é a série geométrica, né? A série geométrica tem que convergir para módulo de z menor que 1. Né? Então, aqui ela então, converge no quê? Nessa região azul aqui, ó. Isso aqui é uma circunferência de raio unitário centrada na origem. Então, ela está em azul aqui. Tá? E essa outra aqui, essa outra série aqui, ela converge quando tiver o módulo de z menos 1, né? Z menos 1 aqui, você tem que colocar tudo isso dentro do mesmo n, né? Dividido pelo 1 mais i aqui, né? Tá? E tem o menos 1, mas enfim, mas z menos 1 dividido por 1 mais i, isso tem que ser menor do que 1. Mas como o módulo de 1 mais i é 2, então a gente conclui aqui que z menos i tem que ser menor que raiz de 2. Tá? Então, esta outra série aqui, ela converge dentro de uma circunferência de raio raiz de 2 com centro no ponto I. Então aqui ó, o y igual a 1, né? E aqui a circunferência de raio raiz de 2. Então ela está aqui em rosa. Né? Então, vejam, ela tem essas duas regiões aqui, interseção nessa região aqui. Ó, tá? Então aqui a intersecção das duas. Nessa região, F1 é igual a F2. Tá? Bom, como que você sabe isso? Né? A gente sabe isso porque eu sei somar essas séries. Né? Na verdade, eu sei de onde eu tirei essas expressões para F1 e F2. Tá? Elas são, na verdade, então, aqui a série geométrica, só que uma, eu escrevi ela em torno do ponto aqui
a partir do 0, e a outra em torno desse, tomando como centro aqui o 1. Então, nessas duas regiões aqui, você tem a expressão dela, a gente vai fazer isso, né? Ver como escreve essas expressões aqui numa série de potências. Mas então, tanto F1 como F2, né, essa aqui, expressão 1 menos Z, ela vale, né, para todo plano, exceto em Z igual a 1. Né? Mas, então, claramente, quer dizer, eles são iguais aqui. Então, nesse caso, o que a gente diz? Se eu tenho um F1 dado por essa expressão, só valendo dentro dessa região azul aqui, e se eu estou aqui e eu quero ir para F2, eu uso a continuação analítica do F1 para a região rosa. A continuação analítica do F1 para a região rosa é o F2. E da mesma forma, a continuação analítica do F2 para a região azul é o F1. É isso. Vamos ver um outro exemplo, digamos, um pouco mais intrigante. Então, aqui temos as funções F1, F2 e F3. Elas são dadas, aqui vejam, é a mesma expressão, elas estão na representação polar. Né? Então, raiz de R exponencial de θ1 sobre 2. Né? Aqui também é a mesma coisa, só que usando um θ2 e aqui um ângulo θ3. Né? E são tais que em D1, D2, D3, tá? O domínio, eu vou tomar aqui o domínio de definição do F1, do F2 e do F3, são tais que para F1 é D1, que são os pontos com R positivo, e θ1 entre 0 e π. Para D2, todos R positivo, e θ2 está entre π sobre 2 e 2π. E para esta aqui, D3, R positivo, e o ângulo θ3 entre π e 5π sobre 2. Pois bem, esta aqui, né, está em azul, eu deixei aqui ela colocada aqui, está tracejada aqui em azul. Então, ela representa, né, o ângulo entre 0 e π, portanto, é o primeiro e o segundo quadrantes. Né? Então, ela está aqui em azul. Essa aqui, em magenta, rosa, choque, ela está entre π sobre 2 e 2π. Portanto, ela abrange o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes. Então, o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes. Então, todos estão aqui em rosa. E essa outra aqui, ela está entre, o ângulo θ3 está entre π e 5π sobre 2. Portanto, está no terceiro, no quarto e depois no primeiro quadrante novamente. Então, são essas que estão com estrelinha aqui. Né? Se eu colocasse mais alguma coisa pintada aí, ia ficar difícil de ver qualquer coisa. Então, eu coloquei essas estrelinhas verdes aí. Né? Então, a região azul é onde está definida a minha função F1. Em rosa é a F2. E com as estrelinhas verdes é a minha F3. Tá? Agora, vejam, eu tenho F1. Está aqui, primeiro e segundo quadrantes. E F2 no segundo, terceiro e quarto quadrantes. No segundo quadrante, F1 é igual a F2. A expressão é a mesma. O ângulo θ1 e θ2 aqui dentro desse segundo quadrante é o mesmo, raiz de R é o mesmo, tudo igual, então F1 é igual a F2. Portanto, eu posso dizer que F2 é a continuação analítica de F1 para a região D2. Então, F1 está definida só aqui em azul, região D1. Como é igual nessa região, então F2 está definido aqui na região rosa, é a continuação analítica do F1 para a região D2. Certo? Pois bem, agora, a minha função F3, ela é igual a F2 aqui, tanto no terceiro como no quarto quadrantes. Certo? Então, F3 é a continuação analítica de F2 para a região D3, em particular para o primeiro quadrante, onde F2 não está definida. Muito bem. Só que vejam, no primeiro quadrante agora, tanto F1 quanto F3 estão definidas lá. Então, F1 eu fui para a continuação analítica para F2, e continuação analítica eu fui para F3. Tá? Só que F3 é igual a F1? Vamos ver. Essa intersecção F3 igual, nós temos F3 igual a menos F1. Vejam, de fato, olha, o ângulo θ3
Aqui ele está entre 2π e 5π. Opa, desculpa, 2π aqui não, né? Aqui é π, né? Não, desculpa, aqui dentro dessa região, na intersecção, está correto. Quer dizer, na intersecção ele está entre 2π e 5π sobre 2. E o θ1 entre 0 e π sobre 2. Tá? Então está isso. Quer dizer, então, na intersecção D1 com D3, θ3 vale isso e θ1 vale isso. Ora, então, θ3 o que é? É θ1 mais 2π. Ora, então F3, aqui eu vou colocar meu ângulo θ3, que é θ1 mais 2π. Então aqui fica θ1 sobre 2, e aí 2π dividido por 2, fica e aí π, que é igual a menos F1. Pois então, e agora? Veja uma situação aqui, tá? Nós temos, quem é a função que a gente está trabalhando? Essa aí, no fundo, é a raiz de z. Caso você não tenha notado, tá? A função que a gente está trabalhando é a raiz quadrada de z. Tá? Então, ela é a raiz de r exponencial de i θ sobre 2. Ela é analítica, tá? Em todos os pontos, menos, tá? A origem. Né? Basta derivar aí, f' de z dá 1 sobre a 2, é a raiz de z. Então, como a raiz de z vai ficar no denominador, eu tenho que excluir o z igual a 0. Tá? Então, não existe a derivada, né, em z igual a 0. Então, eu tenho que tirar a origem. Então, ela não é analítica aí. Agora, o que acontece, então, se eu pego, eu sei que z, eu dei uma volta em torno de z igual a 0 aí. Né? Foi isso que eu fiz. Saí do primeiro quadrante, dei uma volta e voltei de novo a ele. Então, o ponto z e o ponto z, multiplicar aqui exponencial de i a 2π, eles são idênticos. Mas é a mesma coisa para a função f? Tá? Então, basta a gente viu aqui, não é a mesma coisa. Veja, f de z, e aqui estou tomando qualquer ponto, né? Desde que eu dei uma volta inteira, né? Essa aqui é uma volta inteira, o e exponencial de i 2π. Coloco aqui na expressão do meu z, então novamente o e aí π que dá o menos f. Tá? Então, o que a gente chama aí desse f de z é o que a gente chama de função multivalente. Num certo ponto aí ela está podendo assumir dois valores. O que, opa, como que a gente lida com essa situação? Não é? Tá? Quer dizer, a pergunta é, né, você tem aqui, no caso específico, a gente vai pegar aqui, tomar o eixo negativo, é um caso específico, né? Esse caso aqui, ele está falando de qualquer volta que você dê. Você considera um ponto, tá, aqui, aí você vem para cá, ou vem para o outro lado. Você pergunta, então, qual é o valor dele, nesse caso. Não é só uma questão de ser conveniente, tá? Tem uma razão um pouco... Já vai ver no final desse vídeo a razão para fazer isso, para se perguntar qual é o valor da raiz de z no caso do eixo real negativo. Ou seja, eu parto de um ponto aqui, venho por cima ou venho por aqui. Qual é o valor que a gente dá, né, para a raiz de z no eixo real negativo? Poderia também ser no eixo real positivo. Tá? Podia ser aqui o contrário. É que essa escolha que está aí do eixo real negativo é porque nós estamos escolhendo, nós convencionamos tomar o valor principal do argumento de uma função entre menos π a mais π. Essa foi a nossa convenção. Se a gente tivesse escolhido entre 0 e 2π, o candidato natural a fazer essa pergunta, a perguntar qual é o valor da raiz de z, seria no eixo real positivo. Tanto faz, tá? Mas como eu falei, pela nossa convenção, nós vamos tomar então, tá, e fazer essa pergunta, qual é, né? Então, essa raiz de z no eixo real negativo. E o que está por trás disso que a gente está vendo esse valor menos aí na história? Lembra do vídeo, não o anterior, mas o outro antes, nosso terceiro vídeo, onde a gente viu o retrato de fase da raiz de z e eu falei que tinha coisa por trás? Vejam, é justamente esse é o retrato de fase do raiz de z. Né? A gente vê aqui que a gente tem uma situação aqui, tá, onde você não consegue definir, né? Você tem um problema para definir qual é o argumento da função. Como que a gente sai disso agora? Tá? Como a gente resolve isso? A ideia é considerar dois ramos da função. De fato, vejam, a gente tem o seguinte, vamos supor, aquela linha lá, aquela região, vamos dar um nome para aquilo. Vamos chamar aquilo de linha de corte. Por quê? Qual é o problema ali? Tá?
problema é que você não tem como se atribuir um valor, você não, ali de uma forma única. Ou você vem por cima, né, por aquele caminho que a gente falou azul, você tem um valor, e por baixo você tem um outro. Né? Então, o problema aqui representa cruzar aquela região. Você não consegue cruzar ali, porque você não está com um valor, de repente ele vira um outro. Né? Não dá. Então, o que a gente faz? Tá? Vamos fazer aqui, estabelecer o que a gente chama dessa linha de corte. O nosso ângulo vai entre menos π até π. Tá? E nessa região, tomando essa linha de corte, eu tenho aqui que eu vou chamar de dois ramos dessa função. O f1, que é a raiz de r exponencial de θ, e o outro com um valor negativo. Tá? Então, eu vou ter uma função com esses dois ramos dela. Tá? Como eu falei, e insisto de novo, eu estou tomando aqui o eixo real negativo, mas podemos escolher o positivo. Tá? E aí, θ estaria entre 0 e 2π. E também acho que cabe, antes de continuar, mais uma outra observação. Como eu falei, você poderia pensar em tomar uma outra linha aqui. Uma outra, por exemplo, ao longo do eixo y. Tá? Na verdade, a nossa referência faz isso para alguns cálculos, né, envolvendo integrais, por exemplo, envolvendo a raiz de z. Né? A gente vai chegar a isso, eu vou comentar isso novamente nessa situação. Mas vejam, você escolher, tá? Como eu falei, uma outra escolha diferente dessa do eixo x, não vai ser assim, digamos, tão satisfatória com relação, vai deixar a desejar, né, em relação ao princípio da reflexão de Schwartz, que a gente vai ver na última parte desse vídeo. Então, escolhas diferentes dessa linha de corte que não sejam do eixo x, não vai fazer com que a função raiz de z satisfaça o princípio da reflexão de Schwartz. Tá? Bom, fechando esse parênteses agora vamos ver o seguinte. Eu tenho, então, F1. Tá? O retrato de fase do F1 é exatamente aquele que a gente acabou de ver. Do F2, eu vou ter que multiplicar aquela expressão lá por menos, o sinal negativo aqui, e construir para essa função o respectivo retrato de fase. Bom, isso vai nos levar, como a gente vai ver quando a gente for juntar essas coisas, ao conceito de superfície de Riemann. Então, vamos lá. Ó. Este é o retrato de fase da função do ramo F1. Tá? Do F2 é este. Tá? É fácil a gente até chegar à conclusão de como é isso. Tá? A gente vai ver mais para frente, tá? Como relacionar isso, quer dizer, por que se eu multipliquei esse sinal negativo, qual é o efeito disso na mudança de cor aí. Por enquanto, deixe para lá, porque não é isso que vem ao caso agora. Só que o que nos importa agora é o seguinte, este aqui é o retrato de fase do ramo F1 e esse aqui é o retrato de fase do ramo F2. Veja o que está acontecendo aqui. Eu estou começando, pega o ramo F1. Aqui a gente começa no variável angular 0, né? Então começa aqui está o meu espectro de cores. Né? Então veja, começa no 0, vou indo para a cor laranja, eu chego no amarelo. Vejam, o amarelo é aquela intersecção, né, que a gente tinha que ver aquele problema, mas note aqui, ó, do amarelo eu chego no verde, a continuação é o verde. Olha aqui o segundo ramo aqui embaixo. Ele começa aqui no verde. E ó, eu vou continuando seguindo o espectro de cores aqui, ó. Chego no ciano, como está aqui, vem no azul, vai ficando o azul cada vez mais escuro, e aí interrompe novamente. Mas agora olha aqui de volta a continuação dele. O magenta aqui, ó. Depois do azul vem o magenta. E aí você continua, você volta onde você estava. Olhando isso, se eu quero ter que meu argumento esteja percorrendo, meu argumento dessa função, ele esteja percorrendo de forma contínua esse espectro de cores aqui, o que eu tenho que fazer? Vejam, eu começo aqui, venho dando minha volta, eu chego aqui. Quando eu chego nesse eixo, no eixo real negativo, onde eu chego na minha linha de corte, eu pulo para cá. E depois eu vou continuando, dou de novo uma volta. Quando eu chego de novo aqui na linha de corte, o que eu estou fazendo agora? Veja, agora eu pulo, volto
para o ramo anterior. Só que eu volto agora na parte de baixo aqui. E completo a volta aqui. Então a ideia agora eu faço o seguinte, tento montar agora uma única superfície. Não é uma superfície, por mais que eu vou mostrar agora um desenho, a ilustração dela com uma coisa no espaço R3, ela não está em R3. Tá? Em vez de só superfícies que estão no espaço, é complexo a situação aqui. Tá? Espaço complexo, não é espaço real. Né? Mas, vejam, é como se eu pegar aqui o seguinte, a ideia. Então, tenho essa linha de corte, grudo essa parte aqui de cima com essa de baixo aqui da segunda. Então, essa parte de cima do primeiro ramo com a parte de baixo do segundo. E depois, essa parte de cima do segundo, eu grudo, colo, né? Tá? Faço a colagem com a parte de baixo do primeiro. Tá? Então, eu estou fazendo essa colagem ao longo dessas linhas de corte. E você vê que essa colagem é feita de modo a estar estritamente aqui, seguindo essa sequência do argumento, das cores, né? Tá? Do argumento da função. As cores, nesse caso, acho que elas auxiliam bem, né? A gente vê o que a gente tem que fazer. E agora, fazendo isso, agora é só pegar um bom programa, um bom software de computação algébrica e fazer a ilustração desta superfície de Riemann da função raiz quadrada, que é isto aqui. Vejam, vamos agora repetir aqui o que a gente está fazendo. Vem a região aqui vermelho, começamos no vermelho, né, com um ângulo igual a zero, vamos vindo, vem chegando no amarelo, meio esverdeado, né, chegou aqui, pulei para aqui de baixo, pulei para baixo. Venho, completo, passo a volta aqui, tá, passo aqui por trás, até que eu estou chegando, passei por trás, ciano aqui, dou a volta aqui por trás, está escondido aí, claro, né? Tá? Aí eu venho aqui, chego a essa região em azul, e agora o que eu faço? Pulo para cá, colo com essa aqui, e vejam, então continuo aqui até voltar no vermelho. Então, essa ideia dessa intersecção aí, veja, é porque nós estamos tentando representar ela, tá, no espaço R3, é aquele mesma situação, se você já viu, da garrafa de Klein. Tá? Você está tentando fazer a sua intersecção no seu próprio espaço real aqui, não é exatamente ali que ela mora. Né? Mas enfim, veja, desta forma, esta superfície aí, tá? Quando você faz então a pergunta, tá? Então eu tenho minha função, a raiz de z, onde z é um ponto do meu plano complexo. A função, aonde a função raiz de z assume seus valores? Resposta: na superfície de Riemann. Nessa superfície de Riemann aqui. Tá? Que é conveniente, né? Como é difícil você pegar, desenhar e fazer isso, é conveniente você pegar, fazer um corte e colocar ela na forma desses dois ramos. Tá? E na hora que a gente vai ver como a gente vai integrar mais para frente, nós vamos pegar e separar isso, trabalhar com um ramo, outro, fazer essa cópia do nosso plano, trabalhar em termos disso, né? Trabalhar com esses ramos. Tá? Mas, quando você pensa e fala, aonde que ela assume seus valores, né? Então, a resposta correta é essa aqui, é na superfície de Riemann. Depois você pega, corta ela em algum lugar aí, pega esses dois ramos e trabalha com eles. Né? Mas, esse é o segredo que está por trás dessa situação aqui. Tá? Essa situação onde eu estou cortando e grudando. Claro que eu poderia ter escolhido outra. A superfície de Riemann, veja, a superfície é a mesma. Se eu tivesse escolhido o outro aqui, a outra opção que eu falei, não o eixo real negativo, mas o eixo real positivo. Aí eu ia fazer a minha colagem através do eixo real positivo. A superfície ia ser a mesma. Tá? A superfície seria exatamente a mesma. Tá? Estou falando, essa aí não tem um corte nela. Eu corto ela aonde eu achar que for conveniente. Como eu falei, para a nossa escolha, né, para a nossa convenção, é tomando o valor principal do argumento entre menos π e π. Vamos ver agora como a gente faz para o caso da raiz cúbica. Para a raiz cúbica de z, nós temos três ramos, que são esses. F1, né, é a raiz cúbica do R, né, real, exponencial de θ sobre 3, e aí depois você tem que ver, né, os outros ângulos lá, né, somar o E a I, K 2π sobre 3, então vai dar, outro valor vai dar esse, e esse outro, como esperado, né, esses valores aqui, 1
o complexo conjugado, né, as raízes, né, um complexo conjugado da outra. Né. Bom, então F1, F2, F3 são os meus três ramos, tá, dessa função, F1, desculpa, o F2 e o F3, eu não estou repetindo essa expressão aqui, deixei em termos do F1 aqui. Né. Tá. Bom, retrato de fase do F1, F2, F3. Tá. Esses aí são os retratos de fase na ordem, né, esse do F1, do F2 e do F3. Vejam, começo aqui eu não repeti o espectro de cores, porque acho que já sabemos o que nós vamos fazer. Né? Vejam, saímos aqui dessa região do vermelho, quando estamos chegando no amarelo, opa, acabou. Mas vejam, ele está aqui. Agora eu continuo aqui, continuo na minha volta, chego no ciano, acabou? Não, ele está aqui. Vejam, aí eu continuo, dou minha volta, chego aqui no magenta, roxo, aí acabou. Não, ele está aqui agora. E agora eu volto até completar, então, chegar aqui de novo, na região aqui no meu zero. Aqui, né? Então veja, a superfície de Riemann, aqui eu tenho esses três ramos, então o que eu vou fazer? Eu vou ter esses cortes aqui, então eu venho, quando eu chego aqui, eu colo essa parte com esta aqui, dou mais uma volta, colo depois isso com isso, até quando eu chego aqui, agora eu colo esta parte com esta de cima, até retornar aqui. Então, vejam, esta aqui é a superfície de Riemann em questão. Vejam, venho aqui, ó, essa parte é esta, depois continuo aqui, vejam, venho até chegar o azul ali atrás, pegou, colou, continua o azul aqui, o azul vem, aí ele passa por trás, aqui já não dá para ver o que está acontecendo, né, por causa da figura, mas aí eu chego, venho por trás, esse roxo aqui ele gruda, continua aqui com essa parte, ele vem com essa parte até voltar aqui. Então essa é a superfície de Riemann da raiz cúbica de Z. E para a raiz quarta, bom, não deve ter, acho que, surpresa essa hora, né? Essa altura do campeonato. Então, para a raiz quarta, nós temos 4 ramos, esses são os 4 ramos. Tá? O F1, o F2, lado por I, F1, o F3, o menos F1, e o F4, menos I, F1. Os retratos de fase são esses. E aqui está nessa sequência aqui que eu estou colocando. Né? Está nessa sequência no sentido aqui anti-horário. Né? Então eu começo, veja, eu venho até aqui, chego aqui, opa, pulo, venho para cá, vou essa região, chego até esse verdinho aqui, tá, acabou, pulo, venho para cá, dou mais essa volta, chego aqui acabando, pulo, volto para cá, e aí quando eu chego aqui, pulo, volto para cá até completar aqui e voltar na minha cor vermelha aqui. Né? Então, percorrendo nesse sentido e construindo a superfície de Riemann, você vai ver que dá, então, essa aqui, essa ilustração, né, dela, tá? Bom, acho que está claro, né? Não preciso ficar repetindo aqui, né? Vocês agora podem fazer, né, esse exercício aqui, né? Vem até aqui, depois aqui, vejam, até aqui, vem, e assim vai. Tá? Bom, tem outras superfícies de Riemann, outras funções têm suas superfícies de Riemann, se você está achando essa aí complicada, acredite, ela não é tanto, porque ela, bom, você tem 4 ramos. Nós vamos ver uma situação que não é bem assim, como, por exemplo, para a função logaritmo ou para as inversas das funções trigonométricas. Mas vamos deixar isso para a sua hora. Vamos falar agora no princípio da reflexão de Schwarz. O princípio da reflexão de Schwarz é um teorema. E é esse teorema que está escrito aí. Tá? Então, o que ele diz? Tá. Vamos primeiro considerar aqui a situação. A nossa situação é a seguinte. A gente tem uma função f, que ela é analítica num domínio D, e esse domínio D contém um segmento I do eixo real, x, e cuja metade superior é a reflexão da metade inferior com relação a esse eixo. Então, tem um domínio, não importa como ele seja, ele contém um segmento do eixo real, e o que está em cima, para cima do eixo real, é a reflexão de quem está para baixo. E nesse domínio, a função f é analítica. Essa é a situação. Então, o que diz o teorema? O
teorema diz que tomar o complexo conjugado da função f de z é a mesma coisa que tomar f do complexo conjugado de z, se e somente se f de x é real em cada ponto do segmento I. Cada ponto desse segmento aí. Tá? Então, você tem essa função f. Tá? Então, você tem metade de cima, é a reflexão de quem está embaixo. Essa função f sua. Tá? A gente sabe, então, o que acontece. O complexo conjugado de f é igual a f do complexo conjugado de z. Tá? Se e só se, quando eu considerar f no eixo real, então ela é real, se ela for real. Então, se ela for real, acontece isso. Se e só se. Tá? Bom, vamos mostrar isso, então. Tá? Bom, vamos começar mostrando de trás para frente. Quer dizer, se você tiver uma função, se seu f de x é real em cada ponto do segmento x, então vale isso aqui. Vale que o complexo conjugado de f é igual ao f do complexo conjugado. Tá? Vamos começar, então, nesse sentido. Então, vamos supor aqui, então, primeiro, nós temos f de z. f de z, vamos escrevê-lo dessa forma aqui. Tá? E, portanto, f do complexo conjugado de z, o que acontece com o complexo conjugado? Troca o sinal da parte imaginária. Então, se isso aqui é f de z, f do complexo conjugado, troca o y por menos y. E o complexo conjugado do f de z, complexo conjugado, quer dizer, tomando o complexo conjugado de todo mundo, tá? Eu vou definir isso como minha função f. Tá? Ele é dado, então, por essa expressão aqui, porque agora, olha, ao tomar o complexo conjugado desse f de z barra, o que ele vai fazer? Agora ele vai trocar o sinal da função aqui, né? Da parte imaginária da função. Então vai aparecer um menos i aqui. Então daqui para cá, tá? Ao tomar o complexo conjugado, eu pego esse i e transformo ele em menos i. Então essa função aqui, tá? Eu vou chamá-la de f. Então esse aqui é a parte real do f, vou denotar por uzão, e a parte imaginária do f vai ser um v. Tá? E, portanto, o que eu quero mostrar, tá, é que se f for real em cada ponto do segmento, então esse f é igual ao f. Tá? Porque, ó, toma o complexo conjugado aqui, significa que complexo conjugado de f, complexo conjugado é igual ao f. Então, f tem que ser o f. Pois bem, então vamos fazer isso. Tá? Primeiro vamos notar o seguinte. F, a gente está supondo que f é analítica. Então, se f é analítica, pois bem, esta aqui é uma das equações de Cauchy-Riemann, e se vale ela, também posso trocar y por menos y. E fazendo isso, aqui y vira menos y, aqui o menos y, mas, como isso aqui é derivada em relação a y, ao passar y para menos y, eu ganho esse sinal negativo aqui. Então, é a mesma expressão, tá? A mesma equação, só troquei aí, só mudei o nome das coisas. Tá? E a mesma coisa para outra equação de Cauchy-Riemann. Essa aqui é a outra equação, e trocando então y por menos y, essa equação fica esta aqui. Tá? Pois bem, agora, lembre-se, o uzão é essa expressão aqui. Vamos aqui voltar. Uzão é uzinho, só trocando menos y. Vzão é menos v de x menos y. Tá? Então, essa aqui são a expressão para o uzão e para o vzão. Tá? Agora, como que fica as equações de Cauchy-Riemann? Uzão e vzão satisfazem as equações de Cauchy-Riemann? Ora, é direto, basta usar, olha, veja essa expressão de cada uma daqui. Isso, né? Isso é isso. Essa aqui é essa outra expressão. Então, segue diretamente que uzão de x é vzão em relação a y, e uzão em y é menos vzão em relação a x. Segue de cima. Tá? Por outro lado, uzinho de x, as derivadas parciais de u e v em relação a x e y são contínuas. Então, as derivadas parciais, daí também da função u grande e v grande em relação a x e y, também são contínuas. Tá? Ora, então, se satisfaz Cauchy-Riemann e são contínuas, ora, então a função f é analítica. Então, satisfaz Cauchy-Riemann mais continuidade, f de z é analítica. Ora, agora, f de x real, essa é a minha hipótese agora. Quero mostrar, então, desse sentido, o teorema que eu quero mostrar. Se f de x é real para x pertencentes,
tá, a um segmento de reta desse domínio, isso significa que a parte imaginária do f é zero. Isso aqui. Então, parte imaginária e ao longo do eixo, né, ao longo do eixo real. O eixo real, y é igual a zero. Então, v de x0 é zero. Isso, por sua vez, então, implica que o vzão de x0 é zero. Ora, então o que acontece? Quem é fzão de x? Tomando z igual a x. Isso significa y igual a zero. Ora, mas isso aqui igual a zero, esse é zero, né? Para y igual a zero, ele vale zero. Então, é só o uzão, que é o próprio uzão de x0, é o próprio uzinho de x0. Que a diferença aqui deles é que um é y, outro é menos y. Aqui, ó, essa expressão. Então, para y igual a zero, as duas são iguais. Então, fzão é igual a fzinho. Pois bem, agora chegou a hora de usar o nosso lema que a gente mostrou lá atrás, envolvendo continuação analítica. Se fzão é igual a fzinho, para x pertencente a esse domínio aqui, há um segmento de reta dentro de um domínio, né? Isso que a gente viu. Então, se essas duas funções são iguais, né, ao longo de um segmento de reta dentro de um domínio, onde elas são analíticas, porque fzinho e fzão são analíticos, fzinho por hipótese e fzão a gente acabou de mostrar. Então, o que isso significa? Por continuação analítica, o argumento da continuação analítica, elas são a mesma função, né? Então, fzão de z é igual a fzinho de z para todo z nesse domínio. Vamos agora mostrar, né? Então, quer dizer, aí está só completando, então, o fzão de z é isso, então, mostra o resultado. Vamos agora mostrar um sentido contrário. Tá? Então, agora eu estou supondo, eu parto disso, esse é meu ponto de partida. Tá? Ora, então, tomando agora a complexo conjugado de fzinho de z complexo conjugado é isso aqui. Né? Agora, simplesmente no eixo real, o que acontece? Basta eu tomar y igual a zero. Y igual a zero, aí depois, aqui ó, o y 0, 0 aqui, esse cancela esse, fica menos iv igual a iv. Então não tem jeito, v tem que ser igual a zero. Se v é igual a zero, f é real. E com isso a gente prova o teorema. Vejam, só agora completando, agora acho que vocês podem entender aquela observação que eu fiz tempos atrás, né? Quer dizer, minutos atrás, na hora da escolha da linha de corte da raiz de z, quando estava escolhendo a linha de corte. Tá? A escolha da linha de corte ao longo do eixo x, né, seja negativo ou seja positivo, garante então que eu tenha o princípio, né, o teorema, né, o princípio da reflexão de Schwarz é satisfeito, porque ele pede isso, que você tenha, a função seja real ao longo do eixo real. Você tenha, além disso, uma reflexão do seu domínio, né, tá? A reflexão do seu domínio em relação ao eixo x. Se eu escolho a minha linha de corte ao longo de qualquer outra reta que não seja o eixo x, eu não vou poder ter uma reflexão de uma em relação à outra. Porque aí se eu escolho ela acima de uma certa região ou abaixo, a parte superior não será a reflexão da parte inferior. Então, eu perco, quer dizer, não vale, tá, nesse caso, o princípio da reflexão de Schwarz, se eu perco aquela propriedade muito, digamos, agradável, que é quando você tem uma função f de z e você quer tomar o complexo conjugado dela, ora, isso é igual a tomar f do complexo conjugado do z, né, que está ali dentro do argumento dela. Então, convenhamos, isso é bem conveniente, né? Você tem o f de z, quer tomar o complexo conjugado dela, é a mesma coisa que você pegar f do complexo conjugado de v. Muito conveniente. Tá? Mas, isso é verdade se a gente tiver, então, as condições satisfeitas, né, do teorema. Né? Então, por isso que, quando a gente vai escolher uma linha de corte e você tem alguma possibilidade, alguma arbitrariedade nisso, e você pode fazer alguma escolha a possibilidade que te leva a ter um domínio tal que, em relação ao eixo x, a parte de cima é a reflexão da parte de baixo. Bom, é isso, pessoal. Então agora, finalmente, vamos terminar esse vídeo.
E no próximo eu vou começar a particularizar a discussão para algumas funções que a gente chama de funções elementares e que são bem conhecidas de nós, mas que vamos estendê-las e aí vai trazer algumas novidades quando eu estender essas funções conhecidas para o plano complexo. Bom, pessoal, é isso e até lá.